E você ainda. Então, olá, todos sejam bem-vindos à assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos iniciando essa assistência, nos unindo a Deus, à espiritualidade amiga, a todos esses benfeitores que, em nome de Jesus, estão aqui conosco, nos amparando, atento às nossas necessidades. Durante esses minutinhos, onde estivermos com a nossa mente ligada nas reflexões de hoje, a espiritualidade amiga está ao nosso lado, atenta a tudo aquilo que nós necessitamos e já nos envolvendo em vibrações salutares de fortalecimento, de equilíbrio. Então, é com muita gratidão que nós estamos aqui, nessa oportunidade de que, mesmo à distância, recebermos todo o amparo do plano maior, sob as bênçãos de Deus e de Jesus. E com muito carinho, nós já vamos envolvendo a Florinda, para que ela possa sentir o amparo dessa equipe, a sustentando, para que ela possa passar para todos nós a reflexão de hoje com muita luz. E vamos então dando início à nossa assistência, proferindo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Olá, queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja sempre presente em nossos corações. E é essa figura notável, maravilhosa, desse mestre de amor, que nós vamos refletir um pouquinho hoje, sobre quem é Jesus. Para a grande humanidade, a figura de Jesus dividiu a história dessa humanidade em antes de Cristo, depois de Cristo. Para os judeus da sua época, Jesus foi um revolucionário. Para os cristãos, em geral, Jesus é o Salvador, aquele que veio redimir o mundo, que veio trazer a salvação para o mundo. E para os espíritas, Jesus é mestre. Mestre ensina, mas não faz a lição para nós. Então, Jesus veio nos ensinar como agir, como proceder, como nos melhorarmos. Que a verdadeira finalidade da missão dele aqui foi justamente mostrar que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, toda a doutrina de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus foram feitos para que a gente pudesse conhecer o reino de Deus que ele pregou tanto. Todas as parábolas falam do reino de Deus. Então, esse reino de Deus é a nossa vida espiritual, ela tem que estar presente em nossos corações. E no Livro dos Espíritos, que é um dos livros codificados por Allan Kardec, que faz parte da codificação do Espiritismo, na questão 625, foi perguntado por Kardec para a pleiade de espíritos que estava ali para responder. Qual foi o melhor espírito, maior espírito em evolução que já esteve entre nós? E eles responderam: vede Jesus. Ou seja, Jesus foi o espírito mais puro, mais elevado que esteve entre nós. Nessa questão 625, nós vamos ver que Jesus veio trazer esse reino de amor para todos nós, para que nós pudéssemos melhorar efetivamente, para que nós pudéssemos alavancar o nosso progresso espiritual. E Jesus tem um título, Cristo. Então, é Jesus Cristo. O que significa Cristo? São espíritos que pertencem a um grau elevadíssimo, puros. É uma comunidade de espíritos puros, sob o comando de Deus, que dirige toda a vida no nosso planeta. Então, o dirigente do nosso planeta é Jesus. E esse espírito puro,
governador do nosso planeta, criador do nosso planeta, ele é responsável pelo nosso destino desde a nossa criação. Então, ele está nos acompanhando, enviando emissários, veio pessoalmente até nós para que nós pudéssemos realmente entender as suas lições de amor. Então, ele é o espírito mais perfeito, nosso modelo e guia, conforme os espíritos nos ensinam, que já encarnou aqui na Terra. E ele tem que ser o nosso objetivo, a nossa aspiração de evolução moral e intelectual. E os ensinamentos do Cristo, de Jesus, eles são a base de toda a nossa doutrina espírita e também de todo o cristianismo. Cristianismo é a doutrina de Jesus, não é uma religião. Então, as religiões se baseiam no cristianismo. Então, muitas religiões se baseiam no cristianismo, outras não. Então, todas elas têm uma finalidade de nos ligar a Deus. Então, aquela doutrina que tem os ensinamentos de Jesus é uma religião cristã. Então, cristão é todo aquele que segue o Cristo. E a missão de Jesus, ela é justamente encaminhar toda a humanidade terrestre ao bem. Ou seja, todos nós teremos condição de evoluir e de progredir. Não é só para algumas pessoas, todos têm acesso a isso. Talvez alguns entendam melhor, outros não. Na época de Jesus, a humanidade ainda estava em processo de evolução, como nós estamos até agora, só que eram muito mais primitivos. E a época que Jesus nasceu, os povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses. Então, uma das finalidades principais da missão de Jesus foi trazer essa visão de Deus, não mais guerreiro, Senhor dos exércitos, um Deus com qualidades e personalidade humana, Deus guerreiro, Deus ciumento, igual a gente vê lá no Antigo Testamento, mas sim a noção de um pai amoroso. E Jesus, quando ele encarnou na Terra, a humanidade já tinha um pouquinho menos do que agora, mas já tinha condições de receber os seus ensinamentos. Hoje nós podemos entender ainda mais a visão desse pai amoroso, porque o pensamento humano foi evoluindo ao longo do tempo. Nós tivemos os esclarecimentos da doutrina espírita, que veio aqui ensinar, mostrar o verdadeiro sentido mais ampliado, mais claro de todos os ensinamentos de Jesus e de todas as leis divinas para a nossa sociedade. Então, nós temos na segunda parte do livro dos Espíritos toda a parte das leis morais, que são relacionadas aos 10 mandamentos, ou seja, aquela visão mais ampliada desses 10 mandamentos. Então, são leis perfeitas, imutáveis, naturais. São as verdadeiras leis de Deus que Jesus nos ensinou através de 2 mandamentos, que são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A doutrina espírita, então, desenvolveu todo esses ensinamentos, todas essas leis, com uma visão mais ampliada. E Jesus também ensinou para os homens sobre as coisas futuras, e os meios de nós nos reconciliarmos com Deus. Então, a todo aquele que erra, que falhe em algum momento da vida, terá a oportunidade de refazer a sua trajetória, terá a oportunidade de refazer os seus caminhos. E Jesus falou de tudo de uma forma mais simples possível. Ele usou até recursos didáticos, como são, a gente pode entender as parábolas, né? Que elas são pequenas histórias, justamente para fixar a atenção das pessoas, para fixar o ensinamento, que era uma maneira que o povo, principalmente o povo oriental, compreendia aqueles ensinamentos, aquelas histórias. Então, através do Espiritismo, todas essas leis de Deus que Jesus já trouxe, elas foram mais esmiuçadas e melhores explicadas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo trata de toda a parte moral que Jesus trouxe. Então, é o Evangelho de Jesus explicado da maneira mais clara. Isso aconteceu porque agora, mais do que na época de Jesus, nós estamos mais adiantados mentalmente, tecnicamente falando, é, espiritualmente mais evoluídos. Então, não precisaria ser uma coisa tão restrita ou tão blindada, mais explicado
abertamente. Então, a moral do Cristo deve criar em todos nós o conceito e a aplicação, né, do amor ao próximo e a prática da caridade. Criar em todos os homens a solidariedade que nós devemos ter entre nós, a empatia, a caridade. E ensinar também o valor da lei do progresso, que é uma lei natural, que faz parte das leis morais, a que todos nós estamos submetidos, tanto os espíritos quanto os planetas. Então, o progresso, ele faz parte da nossa condição como espíritos. Então, nós temos que olhar com mais carinho para esse progresso, fazer melhores escolhas para que nós não tenhamos que refazer o caminho de volta. E fazer principalmente com que essas ideias morais, essas ideias mais filosóficas, se é que podemos dizer assim, sejam mais desenvolvidas em nós. E que principalmente nós pratiquemos tudo isso, né? Nós temos que ser o exemplo dessa doutrina moral de Jesus. Todos esses ensinamentos que ele nos trouxe, eles vão servir para a nossa melhoria interior, para o resgate dos nossos erros, das nossas falhas. Então, nós vamos vendo em toda a literatura espírita, na própria Bíblia, quantos exemplos nós temos que Jesus propicia uma condição necessária para que nós refazemos a nossa vida. Nós temos exemplo de Paulo de Tarso, né, que antes de ser Paulo, o nome romano, ele era Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. E o Paulo, ele, como Saulo ainda, ele perseguia os cristãos. E olha que coisa linda, né? Jesus veio pessoalmente alertar Paulo da missão que ele tinha. Então, nós vamos ver lá em Atos, que a parte depois dos evangelhos está no Novo Testamento. Depois dos 4 evangelistas, nós temos Atos dos Apóstolos, que trata da vida de... São 14 capítulos de Pedro e 14 capítulos de Paulo. Nessa parte do Paulo, nós temos a conversão de Saulo, para que depois ele se tornasse Paulo. E como Jesus foi pessoalmente alertar Paulo, nós vamos falar Paulo porque agora ele é Paulo, né? Ele foi pessoalmente, em espírito, alertar Paulo dos erros que ele estava cometendo, da missão que ele tinha. Jesus veio nos mostrar que Jesus não trabalha sozinho, que ele depende da humanidade para que o seu trabalho se efetive. Não adianta um ou outro, tem que ser todos, né? Todos juntos. Então, Jesus convoca um espírito para que ajude na conversão do Paulo. E a gente vai lá ver em Atos, no capítulo 9, versículo 10, que ele convocou o Ananias. Quem era o Ananias? Era justamente aquele cristão que tinha ido para Damasco fazer a pregação do evangelho, a expansão do evangelho, e o Saulo saiu de Jerusalém para perseguir o Ananias, porque ele havia convertido Abigail, a sua noiva, que acabou morrendo. Então, ele achava que os cristãos, os seguidores de Jesus, foram responsáveis pela morte da noiva dele. E também porque os cristãos eram contra a lei de Jerusalém, a lei do Torá, e não era nada disso. Ele não estava entendendo a missão de Jesus. Então, Jesus veio pessoalmente para Saulo. E aí, depois que Paulo viu Jesus, ficou cego momentaneamente, ele foi pedir. Jesus falou para ele: entra na cidade e vai numa hospedaria. Procura um rapaz chamado Judas, que é um nome comum lá entre os judeus, né? E fique lá aguardando. E aí ele vai e convoca o Ananias, justamente aquele que ele foi perseguir. E ele fala, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aí ele dá todas as orientações, porque o Ananias que ele vá até a hospedaria tal, procurar um homem chamado Saulo, que ele já conhecia como perseguidor dos cristãos. E o Ananias fica muito temeroso, porque ele fala, vou procurar aquele que veio me procurar para me matar? Mas o que essa simples frase que o Ananias respondeu para Jesus, eis-me aqui, Senhor, com medo, acovardado, inseguro, sem saber o que esperava, o Ananias foi. E é justamente o Ananias que vai fazer a cura, através dos emissários de Jesus, dos olhos de Saulo.
Então, aquelas escamas, nesse capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, tem toda a descrição. Vocês podem, quem tiver interesse, vai ler direitinho. No livro Paulo e Estevão também fala. As escamas que cegavam Paulo caíram através da imposição das mãos do Ananias. Jesus poderia ter feito isso sozinho? Poderia, com certeza. Mas ele quis mostrar que nós somos partes dessa missão de Jesus. Que nós estamos igualmente aptos a trabalhar na seara de Jesus. E o nosso querido Emmanuel, que é um espírito muito responsável pela religiosidade no Brasil, através do livro Fonte Viva, no capítulo 17, ele escreve uma mensagem belíssima, chama Cristo em Nós. E começa justamente nessa frase de Atos, capítulo 9, versículo 10. Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E aí ele dá todas as orientações para que o Ananias vá lá e cure o Saulo, né? E o Emmanuel, então, comenta nessa mensagem que o mestre pede braços humanos, ou seja, nós, para que seu programa de remissão, de salvação, seja executado em apostolado conosco. Hoje nós somos os apóstolos verdadeiros de Jesus. Todos os apóstolos foram convocados para essa missão grandiosa. Pedro, André, João, todos eles. E esses ficaram responsáveis pela evangelização lá do povo de Israel. E o Saulo, que depois se tornou Paulo, se tornou responsável pela evangelização dos gentios. Quem eram os gentios? Eram os povos que não eram judeus, que tinham crenças de todos os tipos, deuses de todas as qualidades. Então, olha a importância da participação de cada um com a sua tarefa. E Jesus pede justamente para o Ananias, aquele que estava sendo perseguido pelo Saulo, para que ele volte e cure a cegueira, tanto física quanto espiritual do Ananias. E ali mesmo, nós vamos ver que nessa conversão de Paulo, Jesus não dispensou nenhuma cooperação de qualquer um dos servidores. E depois que ele foi, da visão que ele teve, que ele apareceu iluminado para o Paulo, Paulo ficou cego e ele enviou diretamente o Ananias para socorrer esse novo discípulo. Por que será? O Emmanuel pergunta, né? Por que razão se preocupou Jesus em acompanhar o Paulo, recém-convertido, pessoalmente? Inclusive enviando o Ananias para socorrê-lo materialmente ali na hospedaria. É que o Cristo, ele não dispensa nenhum de nós nas obras de soerguimento e sublimação do mundo. Palavras de Emmanuel. Ou seja, todos nós estamos aptos a cooperar com Jesus. Muita gente fala assim, quando eu for mais velho eu vou fazer isso. Não, a qualquer momento, todos nós estamos aptos. O Senhor nos capacita para isso. Então, não vamos ter temor em servir, não vamos ter temor em aplicar os conhecimentos de Jesus. Tudo que nós aprendemos através de cursos, de leituras, tem que ser aplicado na nossa vida e na vida de relação que nós temos com todas as pessoas. E o Emmanuel termina a mensagem dizendo: amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro de Jesus para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. E quantas vezes nós somos convocados por Jesus e aí a gente não tem coragem, se acovarda, se acha inapto para edificar esse programa, para fazer isso. E o governador espiritual da terra, que é Jesus, ele sabe das nossas limitações, mas ele envia constantemente a sua aura de proteção, a sua força, os emissários que trabalham na Terra em favor da evolução do planeta, para que nos inspire, nos oriente. Nós não estamos sozinhos, jogados no universo, jogados no planeta, sem amparo, sem sustentação. Não. O Pai amoroso, que é Deus, ele acolhe a todos os seus filhos, igual a galinha faz com os pintinhos, sob as suas asas de proteção.
Deus faz exatamente isso com a gente, cuida de cada um dos seus filhos, sabendo das necessidades de cada um, sabendo das limitações de cada um, sabendo dos erros de cada um. E assim como nós ensinamos as nossas crianças quando elas estão agindo errado, Deus também faz isso com a gente. Jesus veio ensinar essas lições para todos nós. Ele não veio fazer a lição para nós. Ele veio ensinar como fazer. E cabe a cada um de nós desenvolver esses talentos dentro de nós. Cabe a cada um de nós exemplificar na sua vida própria. Primeiro, individualmente, né? Nós não vamos cuidar da evolução dos outros e esquecer da nossa. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós amemos a nós mesmos. Em primeiro lugar, cada um cuida da sua própria evolução. Não é cuidar, olhar para a vida do outro. É cuidar da sua própria vida e da sua própria evolução. Então, fazer o melhor que nós conseguimos fazer. Mesmo que nós estivermos errando em algum ponto, ou que erramos muito em alguns pontos, vamos nos lembrar da misericórdia de Deus. Deus não castiga nem pune ninguém. Ele ensina, através dos ensinamentos de Jesus, através das lições de Jesus, qual o caminho a ser adotado. Então, nós vamos voltar nos nossos atalhos errados que pegamos, e às vezes essa volta ela é dolorosa, e vamos pegar a estrada principal, que é a estrada correta, e seguir adiante, sem olhar para trás. O passado ficou no passado. Nós vamos pegar a estrada novamente, com força, com fé, de cabeça erguida, sem ressentimentos, sem mágoas, sem culpas, e seguir novamente adiante. É só isso que Deus espera de nós, que façamos melhores escolhas, que façamos o caminho correto das leis de Deus, a interpretação da lei de Deus, de acordo com o nosso entendimento. Para que esse entendimento melhore, para que nós consigamos realmente fazer boas escolhas, nós temos que estudar, aprender o que Deus espera de nós. Então, é desenvolver os conhecimentos e desenvolver o amor. O Emmanuel compara esse processo de evolução do homem à figura do anjo. O anjo possui duas asas, uma que é do amor e a outra que é da sabedoria. O amor, todos nós sabemos que é a prática do bem, a prática da caridade. E a sabedoria é a aquisição de conhecimentos e a prática desses conhecimentos também. Só a prática que vai nos dar a sabedoria. Porque só o conhecimento é um processo intelectual. Você conhece, aprende, mas se você não pratica, você não desenvolve em você a sabedoria necessária. É um trabalho intenso que nós temos ainda pela frente. Nós estamos num estágio ainda inicial de evolução. Somos ainda espíritos imperfeitos, somos ainda espíritos devedores, mas nós não podemos desistir em hipótese nenhuma, porque Jesus confia em nós. Jesus espera o nosso trabalho assim como ele confiou em Ananias, que foi lá e chamou Ananias e falou: Eu preciso de você, eis-me aqui, Senhor. Ananias ficou inseguro, ficou com medo, ficou se acovardando? Com certeza. Mas ele arregaçou as mangas, levantou da hospedaria, saiu do seu conforto, mesmo temendo. Olha, ele sabia que o Saulo era perseguidor dos cristãos e matava, condenava à morte. Pelas leis do judaísmo, era isso, né? E, no entanto, ele foi lá, impôs as mãos e curou o Saulo, né? Retirou aquelas escamas que estavam cobrindo os olhos, que foi necessário esse processo, não foi um castigo, foi necessário para que ele caísse em si. Aquelas horas que ele ficou ali sem poder enxergar, foi o momento que ele refletiu e ele chorou muito de arrependimento. Depois tem a vida dele, quem tiver interesse, pode ler lá em Paulo e Estevão, que é o livro de Emmanuel, né, do Chico Xavier. Na própria Bíblia tem isso também, em Atos dos Apóstolos, o capítulo da conversão de Paulo. E ele se torna o maior propagador do cristianismo, fora da região de Israel ali, né? É perseguido, apedrejado, tudo em nome do Cristo.
E Jesus foi pessoalmente, mas não dispensou o concurso do Ananias. E é isso que Jesus espera de nós. Que nós tenhamos a força necessária, tenhamos a condição espiritual de fé, de segurança, primeiro em nós mesmos, acreditar que nós somos capazes de auxiliar o Cristo e fazer isso em benefício da humanidade. Então, é cumprir nada mais do que cumprir os mandamentos de Jesus, reduzidos em dois, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, que à medida que nós vamos evoluindo, vamos aprendendo mais, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu vou primeiro cuidar da minha evolução, do meu progresso espiritual, avaliar as minhas condições, aonde eu preciso melhorar, e paralelo a isso, vou amar o meu próximo. E o que é amar ao próximo? É fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, é sermos bons, indulgentes, tolerantes, perdoando, não nos vingando. A vingança é um dos piores defeitos que nós temos. Então, vamos evitar, às vezes, até com palavras agressivas. Hoje, pela internet, a gente vê tanta coisa de vingança, de agressividade, gratuito aí para as pessoas e desestabiliza, inclusive, o equilíbrio das pessoas, às vezes por uma frase mal escrita lá, ou com agressividade. E tudo isso é desnecessário para nós. Nós não precisamos disso. Vamos ser simples de coração. Vamos ser autênticos, fazer o que nos cabe e nada mais do que isso. Já está de bom tamanho nós fazermos o que nos compete, cuidarmos da nossa vida, perdoar e seguir adiante. E pronto, é isso que Jesus espera. Então, que cada um possa refletir, como nós vamos refletir também, na nossa capacidade de auxiliar o Cristo, que é isso que ele espera de nós. Que nós tenhamos a condição necessária para aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, não deixar os conhecimentos acumulados. A gente ouve palestra, ouve simpósio, seminário, participa disso, participa daquilo, vai no centro, ouve as palestras e guarda tudo para si, sem aplicar em nada. Vamos fazer circular a mensagem de Jesus. Esse é o verdadeiro apostolado. Jesus não quer que nós saiamos por aí esquecendo da nossa vida e pregando o evangelho nas estradas, tal. Não, não é isso. É nós fazermos o que nos compete fazer. Primeiro, conosco mesmo, dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ciclo de relacionamentos, da nossa cidade, da nossa rua, respeitando o próximo, respeitando o direito do outro. Tudo isso está lá nas leis morais. Respeitando a nossa liberdade, respeitando a liberdade do outro também, e fazendo principalmente aquilo que Jesus espera de nós, que é o amor. E foi essa a finalidade da missão de Jesus, trazer o reino dos céus e o amor entre as criaturas. Porque nós só seremos felizes se nós agirmos no bem e no amor. Enquanto nós não agirmos nesses dois quesitos, no bem e no amor, nós não seremos felizes. Felicidade é quando você está agindo no bem. Você está com o bem impregnado no seu coração. Aí você é feliz. Enquanto nós tivermos raiva, ódio, rancor, ressentimento, inveja e tantos outros defeitos que nós não seremos felizes. Porque isso tem que estar dentro do nosso coração. Esse conceito de amor que Jesus trouxe. Vamos valorizar essa oportunidade que nós estamos tendo agora, enquanto estamos aqui na Terra, de praticarmos esses ensinamentos, de construir um futuro um pouquinho melhor enquanto espíritos, né? Que essa vida vai acabar, é passageira. Vamos construir um futuro mais ameno para todos nós, uma vida mais leve, com base nesses conhecimentos, com base nesses exemplos que nós tivemos dos apóstolos, de Paulo, de Jesus e de tantos outros heróis aí que passaram pela trajetória de Jesus enquanto ele esteve aqui. Aquelas pessoas eram muito diferentes de nós? Não. Tinham as suas dificuldades? Com certeza. Os próprios apóstolos, olha quanta dificuldade, quantas inseguranças, quanto medo. Mas Jesus capacitou a cada um deles, confiou neles, ensinou como se confiar em si mesmo e
a missão foi cumprida. Jesus é o grande vitorioso. Não temos essa disputa. Jesus vai vencer o anticristo, não sei o quê. Não, Jesus já venceu. A partir do momento que ele encerrou, deu o último suspiro na cruz, acabou a missão dele. Ele é o vencedor. Paulo fala isso numa das cartas. Jesus é o vencedor. Não vai ter disputa de espada, de fogo, você para cá, você para lá. Não, nada disso. Jesus deu fim na sua missão, com glória, com honra, cumprido até o último minuto. Quando ele deu o último suspiro na cruz, acabou a missão dele aqui na Terra, como espírito encarnado que ele estava aqui. Depois ele continua com a sua missão, continua até nos dias de hoje. E vai continuar sempre, porque ele é o grande responsável pela evolução da Terra. Ele veio pessoalmente trazer os meios para que nós atingíssemos essa evolução. Então, que esse mestre de amor possa estar no nosso coração, nos capacitando para que realmente nós possamos ser verdadeiros apóstolos, discípulos de Jesus, pregar o que ele nos ensinou, passar adiante esses ensinamentos. E nada mais ele pede de nós que nós façamos o exemplo, exemplifiquemos na nossa vida, não gritando, pregando, nada disso, mas exemplificar nas suas próprias atitudes a lição de amor que ele veio nos trazer. Muita paz a todos. Nós vamos, então, agradecendo as reflexões de hoje, agradecendo a Jesus, esse exemplo que nos mostra o caminho da felicidade. E nesse instante, eu convido a cada um para que com essas reflexões sinta a luz que tem dentro de si. E nesse instante pedimos: Jesus, estou aqui e te peço a força, a luz que Paulo recebeu, para que também eu seja discípulo do teu amor. Que as tuas palavras não fiquem apenas na admiração, mas que eu consiga colocar em prática, levando o teu amor a todos aqueles que convivem comigo. Jesus, que eu possa cada vez mais acreditar na minha capacidade de fazer o bem. E assim, Jesus, que nesse instante, aqui no meu lar, eu possa receber o teu amparo, a tua força, a tua luz. Que essa energia de amor me envolva, que eu possa receber através da tua mão, Jesus, os fluidos que eu necessito para encontrar a harmonia, a paz, a saúde, a força e o equilíbrio. E nesse instante eu me coloco à disposição de Jesus, para que receba aquele passe salutar, aquele passe que os seus mensageiros vêm até o meu lar, até o seu lar, ao lar de todos aqueles que estão aqui sintonizados. Tenha certeza de que Jesus está aí. Porque ele disse que quando houvessem 2 ou mais pessoas unidas em seu nome, ali ele estaria. E eu, você, estamos aqui juntos em nome de Jesus. Com certeza o Mestre está aqui, nos envolvendo no seu abraço. E essas energias poderosas envolvem o nosso corpo, nos transformando em agentes da luz, da paz e do amor. Nós vamos sentindo que nesse instante, essas energias nos revigoram, nos dão bom ânimo, coragem, força, fé, para conseguirmos ir adiante, vencendo as adversidades da vida, vencendo essas situações que nos tiram da nossa zona de conforto e fazem com que a gente cresça. E assim, nós vamos confiantes no amparo de Jesus, perseverando no aprendizado do seu Evangelho, seguindo
essa bússola que nos conduz à vida eterna. Vamos rogando ao Mestre que nesse instante essas energias de amor e de paz possam ser distribuídas a todos aqueles que convivem conosco, que o nosso lar receba toda essa luz, essa força, que os nossos familiares também possam ser beneficiados por essa vibração, que a nossa casa se encha de proteção, de paz, de amor, que a água que nós deixamos aqui ao nosso lado seja fluidificada e se transforme no remédio necessário para as doenças do nosso corpo e da alma. E assim, Jesus, nós nos despedimos nessa noite, agradecendo o seu amparo, rogando que tenhamos força para praticarmos os seus ensinamentos e que possamos assim, através da nossa força, desabrocharmos a luz que existe dentro de nós, essa luz que o Senhor veio nos ensinar a distribuir, a cultivar. E em nome de Deus,